Assunto importante, então vamos saber a análise política dessa decisão na minha conversa de agora ao vivo com a nossa comentarista, jornalista Anamélia Lemos. Anamélia já está presente aqui com a gente no telão do Agro Notícias, do Agrotarde. Seja bem-vinda, Anamélia. Uma boa tarde para você primeiramente. Tudo certo por aí? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Continua um clima muito quente em Brasília, né? Muito seco, e as queimadas persistem nesta região do Planalto Central. Tomara que a chuva chegue para amenizar a situação e também para permitir o início da colheita, do plantio, melhor dizendo, da safra 2024-2025, não é, Felipe? Exatamente. Inclusive, a gente vai falar já um pouquinho mais sobre essa questão da seca e como ela pode interferir aí nas safras. Mas antes, eu quero pegar esse gancho da nossa última reportagem para conversar com você um pouquinho, Anamélia, sobre essa decisão aí da União Europeia em adiar a lei antidesmatamento. Eu quero a sua avaliação em relação a essa decisão. Será que a pressão do Brasil ajudou a surtir efeito aí nessa decisão? Como você avalia, de fato, o que teria motivado essa decisão da União Europeia? Olha, Felipe, por incrível que pareça, me parece que a força maior da mudança de validade da lei da Comissão, pela Comissão Europeia, a partir já deste ano de 2024 para final de 2025, isso para os grandes produtores ou grandes exportadores, e para 2026, lá na metade do ano, porque será um ano e meio, para os médios e pequenos produtores que exportam para aquele grande mercado que é do bloco europeu. Mas os países que mais pressionaram pela alteração da data da entrada em vigor foram a Alemanha, precisamente um país produtor de grãos, e também a Itália, que também é produtora de grãos, é importante, tem uma economia muito importante e influente politicamente na União Europeia. Esses países, inclusive, taxaram a decisão de uma decisão muito burocrática, porque a aplicação dela vai depender, em primeiro lugar, de uma rastreabilidade e de uma legislação específica de cada país para se ajustar a essas novas exigências da questão do mercado europeu. E é preciso lembrar também que essa questão climática, junto com outros temas, como a questão relacionada a meio ambiente, relacionada a trabalho escravo, relacionada a vários outros itens, fazem parte exatamente daquilo que se chama barreiras não tarifárias. A barreira tarifária é aquela que você aplica, como a China. Cada vez que importa produto manufaturado de soja, ela aplica uma taxa de importação. Para a soja em grão, ela não tem nenhuma taxa, nenhum tributo. E as restrições e as barreiras não tarifárias, elas são exatamente essas: a questão climática, a questão do meio ambiente e a questão do reflorestamento ou do desmatamento, melhor dizendo, desmatamento. Então, é muito difícil. O Brasil tem uma legislação ambiental muito rigorosa, tem o seu Código Florestal, e as entidades de classe, a CNA, as federações de agricultura e todas as demais, o próprio Itamaraty, o Ministério da Agricultura, levaram também o pleito do brasileiro. Mas eu acredito, sinceramente, que o poder político da Alemanha, dentro da União Europeia, porque com a França, a Alemanha são as máquinas mais importantes do ponto de vista econômico na União Europeia, no bloco europeu. Então, o papel da Alemanha e da Itália foi muito decisivo nessa alteração de data da vigência da lei do desmatamento, assim chamada. Claro que os países como o Brasil, a Indonésia, o Vietnã, a própria Tailândia, esses países também entraram para pedir uma prorrogação, porque diferente do Brasil, não tem regulação como nós temos em relação ao nosso Código Florestal. Eu acho que é preciso também, todo agricultor que trabalha com a exportação, ele sabe que mais cedo ou mais tarde essas barreiras e essas exigências iriam aparecer. E por isso ele já vem se preparando para essas exigências, esse rigor, fazendo o dever de casa, uma agricultura sustentável para que se garanta aí o selo de qualidade e de sustentabilidade, meu caro Felipe.
É isso, a gente tem acompanhado aqui a repercussão dessa decisão com as entidades de classe, com os representantes aí, de fato todo mundo trilhando mais ou menos o mesmo discurso e de fato entendendo como algo positivo esse adiamento e agora aproveitar esse tempo, né, se de fato sair esse adiamento, se for confirmado, aproveitar esse tempo para de repente buscar alguns ajustes nessa lei, né? Agora, Até porque, alertando aí também, Felipe, veja só agora, por exemplo, no Brasil, outros países na Europa também, nos Estados Unidos, tiveram problemas climáticos graves, problemas relacionados, no caso dos Estados Unidos, com a enchente agora que aconteceu, do furacão Katrina, e no caso da Europa também, em Portugal, incêndios que aconteceram. Então, essas áreas incendiadas, o desmatamento foi por um efeito da natureza. Claro, vamos não separar o joio do trigo. Aqueles incêndios que foram criminosos e a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, todos estão investigando, as polícias dos estados, a própria Defesa Civil está colaborando com isso. Depois de identificados os responsáveis, pode-se dizer exatamente o que aconteceu e quais foram as causas dessas queimadas em todo o território nacional, exceto o sul do país, que está agora com um problema de clima chovendo, está chovendo na região. Mas essa é outro tema. Como é que você vai penalizar um agricultor que a área dele foi queimada por efeito climático ou de natureza ou foi um incêndio criminoso? Então, ele seria duplamente penalizado pela perda da terra que foi queimada, ele vai ter que trabalhar muito, vai ter que investir muito para recuperar a capacidade produtiva da terra e, de outro lado, ser penalizado porque o seu produto não vai chegar na Europa, está proibido chegar na Europa. Quer dizer, realmente é uma situação muito complexa. A própria decisão do governo aqui no Brasil de fazer penalização dos agricultores sem um critério muito adequado e muito sério e responsável para separar o joio do trigo, como eu falei, meu caro Felipe. muito bem, Ana Amélia, eu quero aproveitar a sua participação então com a gente. Logo no começo da nossa conversa você falou sobre essa questão do calor, né? A gente aqui em Brasília, no Distrito Federal, está passando aí de fato por uma onda de calor. Veio uma chuva muito isolada aí no último fim de semana. Algumas pessoas presenciaram, mas eu pessoalmente, por exemplo, não vi. E muitos produtores aqui da região também não sentiram essa chuva. Por consequência, os produtores rurais daqui da nossa região, mas de todo o país, começam a pensar já nas consequências de toda essa onda de calor, de toda essa seca na safra. Início da soja aí, alguns lugares com início de plantio atrasado, também já pensando no milho segunda safra, enfim. Qual é a avaliação que você traz para a gente em relação às projeções para essas safras em decorrência desse calor? Primeiro que eu assino embaixo que você acabou de falar, Felipe, porque choveu um pouco em Taguatinga, tá? Que é uma satélite do Distrito Federal. Aqui onde eu moro, no bairro do Noroeste, não deu uma gota d'água, pelo contrário, nada, uma gota d'água. Continua a gente sentir cheiro de queimadas e o calor continua e muito seco. Em algumas regiões do Mato Grosso, eu vi relatos de produtores que o nível de chuvas neste momento, comparativamente ao ano passado, foi apenas 17% da quantia de água que choveu no ano passado. 17%. Então, isso é insuficiente para preparar a terra e o plantio da safra 2024-2025. Então, já está afetando uma redução dos níveis de chuva nessas regiões que estão concentradas de uma forte agricultura no Brasil, que é o Centro-Oeste, e aí esse Brasil Central, Mato Grosso do Sul, o mesmo Distrito Federal, que está se tornando um polo agrícola importante. Então, nós estamos aí vendo, acompanhando, e os meteorologistas estão vendo também, mas especialmente o agricultor, que ele depende do clima para ter uma boa safra, preocupação com essas mudanças que vêm agora para ficar pelo jeito. E preparar aí os recursos naturais. No Rio Grande do Sul também houve problemas, regiões com seca, e foi estabelecido um plano na Expo Direto deste ano, que é exatamente você criar mecanismos para irrigação, mecanismos de reservas de água, de açudes permanentemente para ter a oferta de água minimamente. Tem alguns lugares, como na região de Bagé, que faltava água para a cidade consumir. Então, é uma situação que tem que ficar atento todos os governos, seja do município, dos estados e especialmente a União, para preparar uma situação mais complexa que daqui para diante nós vamos viver.
E essa chamada de atenção para o clima, para mostrar de novo, eu tenho repetido, a questão climática não é uma questão de esquerda ou de direita, é uma questão da natureza, e nós temos que respeitar a natureza, porque como país agrícola, que depende para o plantio das grandes safras, soja, milho, algodão, arroz, tudo isso você precisa ter o preparo da terra e também para o grande rebanho bovino que nós temos, bovino, equino, ovino, nós precisamos também de áreas com produção de pastagens para sustentar e alimentar essa grande cadeia de proteína animal, para sustentar também não só o mercado interno, mas também o mercado internacional, meu caro Felipe. Muito bem, Ana Amélia, vamos ver se São Pedro ajuda, né, a gente, os produtores rurais aí, para a gente conseguir de fato colocar em campo as nossas sementes muito em breve, né? Vamos rezar, porque acho que São Pedro está cansando também de tantos pedidos. Está cansado. É isso. Bom, Ana, Bom trabalho. Eu quero agradecer. Bom trabalho. Eu quero agradecer aí a sua participação com a gente, viu? Obrigado, a gente volta a conversar. Obrigado.